Muito boa noite, meus irmãos. Bem-vindos ao nosso Quarta com Deus, tempo que nós separamos de oração, de louvor, de meditação da palavra. Nesta quarta-feira, nós convidamos você para agora aquietar o seu coração e investir conosco neste tempo do culto, na comunhão com Deus. E para tanto, eu quero convidar você a orar comigo agora, porque nós vamos começar o nosso culto orando ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos para adorá-lo em espírito e em verdade. Não podemos ainda estar no templo, mas estamos todos nós unidos naquele que nos salvou. Receba o nosso culto, fale ao nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus que seja este um tempo precioso para as nossas vidas. Muito obrigado por mais um dia que todos nós tivemos de trabalho, de decisões tomadas, de erros e acertos. E agora nós queremos nos aquietar diante da tua santidade. Receba este culto. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É
gostaria de meditar com vocês sobre um tema, para mim, muito próprio. Simplicidade, colocando nossas mentes em ordem. Eu quero falar sobre algo que é evidente na palavra de Deus, é evidente nos ensinamentos de Jesus, a simplicidade. E eu quero pensar sobre isso, sobre ordenar as nossas vidas dentro de um parâmetro de simplicidade. E eu quero pensar um pouco com você sobre isso nesta noite. E eu gostaria de pensar sobre algumas coisas que colocam a nossa mente de uma maneira desordenada, né? Você há de convir que hoje a maioria das pessoas, né, diz sim para muitas coisas. Nós temos uma tremenda dificuldade em dizer não. E por causa disso, nos comprometemos além daquilo que nós podemos, nos ocupamos e de uma forma para atender a todas as expectativas, sejam elas familiares, profissionais, inclusive eclesiásticas, na vida da igreja. Nós temos tanta dificuldade de traçar prioridades que a maioria diz sim para muitas coisas. A maioria não planeja tempo para prazer, para lazer e rejuvenescimento, como se isso fosse algo supérfluo, desnecessário. E a falta desse cuidado, do descanso, do lazer, do tempo para si, isso tem gerado muita ansiedade, mentes cansadas. Por quê? Porque nós somos levados a crer que o fazer, isso é que nos trará pleno contentamento. E é por isso que nós vivemos hoje um tempo de uma sociedade cansada, mentes cansadas, corações ansiosos. Então, se eu digo sim para a maioria das solicitações, tentando atender a todas as expectativas, obrigatoriamente eu não vislumbro planejar um tempo para o refrigério, seja um lazer com a família, um hobby, algo que possa me dar descanso, e não só descanso físico, principalmente o descanso mental, emocional e até mesmo descanso espiritual, né? O Salmo 46 vai nos dizer isso, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um tempo de aquietar-se, de descansar na presença do Senhor, de esperar o Senhor, de saber que Ele está no controle e não nós. Então, quando eu penso que tenho que dizer sim para todas as solicitações e eu não planejo um tempo de calma, fatalmente, eu e a maioria das pessoas raramente experimentará a alegria da realização. E por quê? Porque nunca haverá realização. Nunca o sentimento de contentamento, de satisfação. Realizamos um projeto, desenvolvemos um projeto, concluímos esse projeto. Por quê? Porque sempre teremos mais e mais cobranças e mais. A vida tem sido assim, é óbvio. No entanto, nós temos que ter esse domínio próprio, para não nos deixar envolver de uma forma tão acelerada
que percamos a bênção da tranquilidade, da simplicidade. Então, há muitas fontes para uma mente desordenada, e o que cansa. Isso é natural quando nós perdemos a perspectiva da simplicidade. E quando eu falo em simplicidade, eu não estou falando, mas se eu não sou simples, eu sou arrogante. Não. Eu estou falando de complexidade, que é exatamente aquilo que é o oposto da simplicidade. A maioria das pessoas, né, e eu botei entre parênteses propositalmente, porque isso é estatístico, né, dos países ricos, devem mais do que podem. O que parece ser um paradoxo, né? Por exemplo, a sociedade norte-americana, ela é uma sociedade endividada. E é um paradoxo. E parece que as pessoas, à medida que elas vão conseguindo mais, sentem-se na obrigação de ter mais. E essa busca descontrolada faz com que a maioria das pessoas devam mais do que podem. E é impressionante que a grande ansiedade quanto a bens é muito maior na vida de pessoas que possuem muito do que daquelas que possuem pouco ou não possuem nada. Por quê? Porque a falta da simplicidade vai gerando ou vai exigindo que façamos ou tenhamos coisas que antes eram supérfluas e tornaram-se agora fundamentais, quando na verdade não são. A maioria se engana em pensar que com tecnologia moderna simplificará suas vidas. É claro que a tecnologia ajuda muito, né? Todos nós gostamos, ela facilita muito, mas você há de convir comigo que o desequilíbrio, até mesmo no uso da tecnologia, gera ansiedade, cansaço mental, de uma maneira impressionante. E às vezes nos tornamos escravos de algo que poderia ser muito bom, apenas facilitador. Então, vamos perdendo a simplicidade, até mesmo naquelas coisas que vieram para tornar as coisas mais simples. Então, com a palavra de Deus, eu quero aprender com você que a vida é desperdiçada por detalhes. Eu quero ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 4. Eu quero pedir você aí para abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, na sua mesa, no seu sofá, na sua cama, no seu escritório. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 4. Olha o que Paulo nos fala. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, a perda da simplicidade. Então, enganar, corromper e desviar são como uma erosão. Vem de uma forma silenciosa, lenta, sutil. E o versículo 3, Paulo fala isso. Eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie. E isso acontece paulatinamente da sua sincera e pura devoção a Cristo. É impressionante você analisar a experiência do novo convertido. Ela vem cheia de pureza, de coração aberto, de simplicidade, de sede de aprender. E muitas vezes, à medida em que o nosso tempo de conversão vai passando, nós vamos, ao invés de somente adquirindo a maturidade, nós vamos perdendo a simplicidade ou a
pura devoção. E muitas vezes vamos tendo a nossa mente contaminada. O exemplo não é assim como a serpente enganou Eva. Como é que a serpente enganou Eva? Olha, Deus falou que se vocês comerem desse fruto, vocês conhecerão o mal. Não, não é bem assim, não foi isso que... Não é isso. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus não quer que vocês saibam tanto quanto Ele. Deus não quer que vocês tenham o mesmo poder do que Ele. Em outras palavras, esqueçam a pura devoção, a simplicidade. Isso vem por intermédio do engano. É sedutor. E é por isso que você percebe nitidamente uma diferença, né, em alguns irmãos, quando eles começam a carreira da fé e depois de um tempo começam bem, começam alegres, cheios de disposição, de alegria, de pureza, de humildade, e depois alguns ficam até muito complicados. E o que deveria ser o contrário. Por quê? Porque deixaram-se enganar. Eles deixaram-se seduzir. Como a serpente, os falsos mestres estavam prometendo a iluminação como recompensa da deslealdade e desobediência. Né? O versículo 4 ele vai dizer isso. Né? Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Ou seja, alguém está pregando algo diferente, fora da simplicidade do evangelho, da pureza do evangelho, e se vocês toleram, é muito semelhante à sedução do capítulo 3 de Gênesis, a sedução que o diabo colocou na vida de Eva. Ou seja, perca a simplicidade, perca a pureza. Você pode mais, você vai conhecer mais. Maior conhecimento não é algo ruim. O que o texto está falando é que a sedução, o engano, tentando tirar a beleza e a pureza da vida com Deus ou da nova vida em Cristo. E lembre-se, a simplicidade é imprescindível no caminho da semelhança com Cristo. Por quê? Porque Jesus viveu a simplicidade, deixou a mensagem do reino como uma mensagem de simplicidade. Jesus, ele descomplicou. Se nós formos ver todos os rituais, todas as obrigações da lei judaica, havia, por causa da introdução de leis que não foram ordenadas por Deus, era uma religião muito complicada o judaísmo. Obedecer a todos aqueles rituais, todas as práticas, era algo absolutamente complicado. E aí vai guardar luas, guardar dias, e festas e tantas coisas. Jesus veio quebrando com a sua simplicidade. E se nós queremos um evangelho, uma vida cristã assim, semelhante a Cristo, voltarmos à simplicidade da fé e do evangelho é algo absolutamente fundamental. O evangelho não é coisa complicada. Seguir Jesus não exige complicações, pelo contrário. Então, a simplicidade é uma virtude. E o desejo de maior conhecimento teológico e filosófico, ao longo do tempo, suplantou o chamado a conhecer o Senhor intimamente. Pura e sincera devoção é o que Deus quer. Versículo 3. Receio e quer evitar. É que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção. Não há nenhum... Aliás, é salutar estudar uma boa teologia, é salutar conhecer os filósofos, isso é salutar. O que isso não pode é suplantar o chamado a conhecer o Senhor intimamente, na simplicidade de Jesus, na comunhão com Deus, na intimidade.
não são coisas que não possam conviver juntas. O problema é quando nós colocamos tanto os compêndios teológicos ou filosóficos acima da simplicidade. Qual é a simplicidade? Comunhão com Cristo, vida prática, amar a Deus e ao próximo, servir as pessoas, ajudá-las, ter compaixão. Esse é o Evangelho. E ele é simples. Ele é simples. Então, quando nós perdemos, e às vezes até mesmo nós, ou sobretudo nós, né, que temos a fé, e nós, às vezes, se você estuda a história cristã, você vê quantos debates e brigas por conta de conceitos teológicos complexos existiram. E muita gente perdeu a alegria, perdeu a fé, porque perdeu a simplicidade. O Evangelho é algo muito simples, não é difícil. Paulo exorta que a igreja se concentre na simplicidade e na pureza. Por isso que ele diz assim, eu não quero que vocês percam. Eu quero evitar que vocês se desviem da sincera pureza da devoção a Cristo. Eu quero que vocês não caiam na armadilha e percam a sincera e pura devoção a Cristo. Se você estudar a história da igreja, você vai ver, por exemplo, eu conheci, né, na minha infância uma congregação em Conceição de Macabu, que nasceu e ali surgiu uma igreja, debaixo de uma mangueira. Uma árvore muito grande, com muita sombra. Aos domingos, ali tinha uma escola bíblica dominical, e as pessoas, hoje é uma igreja. Se você for, por exemplo, em muitas comunidades na África, você vai ver as pessoas se reunindo sem nada que traga complicação. Mas ali estão adorando a Deus, estão louvando ao Senhor. Você vai ver a simplicidade, por exemplo, das nossas casas ou das nossas células, algo muito simples. Lemos a Bíblia, oramos, louvamos, temos o nosso momento de comunhão. Simplicidade da vida cristã. O Evangelho é assim. E Paulo não queria assim que os irmãos da igreja de Corinto perdessem essa pureza e a sincera devoção. Ir à casa de Deus, adorar a Deus, louvar ao Senhor em espírito e em verdade, sem pompa, sem exigências. É simples. Deus se agrada das coisas simples. Paulo exorta a igreja que se concentre na simplicidade e na pureza. E você é visto, eu sou visto como um homem ou uma mulher simples no contexto da nossa vida e da nossa vida cristã. Paulo está falando que a igreja deve se concentrar na simplicidade e na pureza. Eu sou igreja, você é igreja. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. No nosso caso, na maioria das pessoas que agora participam conosco desse culto, nós somos a comunidade que se congrega na primeira igreja batista de Padua. A pergunta é, nós somos vistos como pessoas simples? Isso tem nada a ver com situação econômica ou intelectual, nada a ver. A vida, a forma de ver a vida, a forma de cultuar a Deus, a forma de amar as pessoas. Nós somos ou não pessoas simples? O Evangelho é. O Evangelho, ele clama pela simplicidade. Todos os grandes homens de Deus, homens e mulheres, foram tão simples como as pequenas crianças. Aqui eu tenho só alguns exemplos. Por exemplo, Isaías, Paulo, que era um homem de uma cultura extraordinária, o Evangelho tornou um homem extremamente simples. John Bunyan, o grande autor do livro Peregrino, preso por causa do Evangelho, o grande pai das missões modernas, William Carey, e outros missionários, Hudson Taylor, Dom Justo, grande pregador, por último,
último, o ícone mais atual, Billy Graham, e tantos outros. Eu poderia, você olha a Madre Teresa de Calcutá, outros nomes que você possa se lembrar, pessoas que procuraram seguir a Jesus e o fizeram de forma simples, na busca da simplicidade, na prática cristã da simplicidade. Nós mencionamos apenas alguns, mas esses homens com mentes brilhantes eram basicamente todos simples, como crianças em sua caminhada com Deus. Não há lugar no Evangelho para arrogância, para prepotência. E o Evangelho não gosta de complicação. Ele gosta de simplicidade. E nós precisamos cultivá-la para a edificação da igreja, para que as pessoas sejam... O mundo é muito complicado. A vida é muito complicada. Então, o contraponto do Evangelho é exatamente isso. Ele é simples. Ele é poderoso e é simples. Ele faz bem e faz bem de forma simples. Por isso eu quero pensar com você sobre a sua vida, sob o ponto de vista da simplicidade cristã. A desordem, ela é inimiga da simplicidade, óbvio. Paulo temia que o evangelho rival, prometendo uma iluminação, atraísse a congregação de Cristo, distanciando da sua fé. Você está reagindo à necessidade do imediato, ordenando as suas prioridades para desfrutar de uma devoção mais profunda com Cristo? Paulo temia. Que evangelho rival? Né? O evangelho do que é complicado, do que é complexo, o evangelho das grandes discussões teológicas, o evangelho dos grandes dogmas. Não, Paulo não queria nada disso, ele queria simplicidade, comunhão com Cristo. Então, se eu quero ter uma vida simples, eu preciso responder a primeira pergunta. Eu dedico tempo para orar, porque eu vou falar com Deus, e Deus fala comigo. Nada mais simples do que a oração. A oração não é um ritual, a oração não é algo decorado, a oração não precisa de uma postura específica, a oração é abrir o seu coração e falar com Deus. Jesus saía de madrugada, ia num montezinho assim qualquer, orar. Nada além disso. Você dedica tempo para a meditação da Bíblia. Salmos capítulo 1, versículo 2 vai nos dizer, ao contrário dos ímpios, né? Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei de dia e de noite. Eu e você precisamos investir tempo e energia para cultivar uma profunda devoção. A devoção traz ou leva-nos à simplicidade. Diante de Deus, nós encontramos o caminho da simplicidade. Precisamos manter uma mente, uma vida privada, organizada. Primeiro, vamos pensar sobre você passa tempo adequado com Deus, um tempo a sós com Deus. Se quiser fazer algo, pergunte a alguém que esteja ocupado. Ou seja, se você disser, eu não tenho tempo para separar tempo com Deus, eu não tenho tempo porque eu sou muito ocupado, Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Deus nunca chamou pessoas desocupadas, mas a prioridade é ter tempo com Deus. Segundo, você se tornou uma pessoa desordenada, então olha a sua volta, mude isso agora e põe a sua vida em ordem. Sabe aquela vida que você perdeu o controle da sua própria vida? Você perdeu o controle em todas as áreas. Tem que botar o pé no freio, tem que parar. Tem que descansar no Senhor, tem que entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Tem que aquietar-se sabendo que Ele é Deus. Organize sua vida e tenha tempo de qualidade com Deus. Simplicidade, simplicidade. Mas também põe em ordem a sua vida pública, não só privada. Olhe agora para a sua vida pública, seus relacionamentos, seu envolvimento social, atividades com outras pessoas e veja qual é o grau de complexidade disso. São coisas boas o que o impede de escolher ou dar o melhor a Deus?
Você sabe que às vezes o que nos impede de ter tempo com Deus, de servir a Deus, são as coisas boas. São aquelas coisas que nos dão um tremendo prazer, que estão nos trazendo felicidade no conceito humano, e aí nós não encontramos tempo para Deus. Porque as coisas boas da vida nos tiram o tempo com Deus como algo prioritário. O processo de simplificar a vida pode ser muito doloroso, envolvendo decisões extremamente difíceis. Vai a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, por favor, e eu quero ir lá no capítulo 3, os versículos de 10 a 14, ler com você esse texto maravilhoso, Filipenses capítulo 3. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, o processo para simplificar a vida vai trazer nos momentos dolorosos. Por isso Paulo diz, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, mas eu também quero conhecer ou quero ter participação no seu sofrimento. É na semelhança do sofrimento de Cristo que nós vamos nos tornando pessoas simples. Ao conhecer cristãos que sofrem, ao conhecer cristãos perseguidos, você começa naturalmente a entender que deve simplificar a sua vida cristã. Há muita coisa complicada, absolutamente desnecessária. Fazer algo só porque você sempre fez é um exemplo clássico de desordem. Tem coisa que precisa se dizer não. Sempre fiz, mas não faço mais. Aliás, tem muita coisa na igreja que a gente sempre fez e não deve fazer mais. Não é? Ativismo, aquela coisa, tem que fazer, tem, sem nenhum produto espiritual. Jesus deliberadamente limitou o seu itinerário. Ele manteve o seu ministério simples. Jesus esteve na Palestina. Jesus só pisou com os seus pés fora da Palestina numa única vez em Tiro e Sidom, mas rapidamente foram 3 anos de ministério na Palestina que revolucionou o mundo. Mas ele teve foco. Qual é o seu foco no Evangelho? Qual é o seu foco no ministério? Qual é o seu foco no serviço a Deus na igreja? Qual é o seu foco? Você tem muitas preocupações materiais, drenando sua energia? Simplifique sua vida pública. Cuidado com o ativismo. Ordene sua vida com simplicidade. E eu estou falando com vocês, estou falando para mim também. Eu preciso ordenar minha vida com simplicidade, porque isso, quando não fazemos isso, ficamos cansados, esgotados e normalmente insatisfeitos. A simplicidade, meus irmãos, leva à intimidade. Quando você pensa sobre as disciplinas espirituais, qual é a sua primeira impressão? Pensa que precisará de mais horas para o seu dia? Ninguém terá. O tempo é democrático, é o mesmo para todo mundo. Eu preciso administrar o meu tempo. E a melhor maneira de administrar o meu tempo não é pedindo mais tempo a Deus, é simplificando o uso do meu tempo. Isso é uma coisa tão linda. Por isso que Jesus falou que quem não se tornar como uma das crianças não poderá ver o reino de Deus. Porque as crianças são simples. Elas são simples. A simplicidade é suficiente para a criança. Para nós, não. A simplicidade o deixará com mais tempo, não com menos. Às vezes nós achamos que
Que quanto mais ocupar o tempo, nós não teremos mais tempo. O tempo é o mesmo. Se há uma democracia perfeita, é a democracia do tempo. São 24 horas de um dia para todo mundo. Então, eu preciso simplificar. E simplificando, eu não vou ficar com menos tempo disponível, mais tempo. Na mesma unidade de tempo, eu realizarei o que eu realizar, o farei para a minha satisfação. A simplicidade leva à intimidade. Esta disciplina é o exercício de subtração. Logo, haverá mais tempo para que se desfrute um relacionamento duradouro, satisfatório, gratificante, íntimo com Deus, relacionamento com a esposa, com o esposo, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, desfrutar um relacionamento íntimo com Deus. Este é o princípio para que coloquemos nossas mentes em ordem. Eu quero encerrar dizendo a você que o Evangelho é simples. A vida cristã, por natureza, é simples. Ela não é enfadonha e nem desgastante. Ela é simples em sua essência. E por ser simples em sua essência, ela satisfaz. Porque Cristo nos satisfaz. Para a glória do Senhor, seremos mais felizes, estaremos mais satisfeitos. O próprio Jesus nos garantiu isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Só
temos motivos para interceder a favor de famílias enlutadas. Essa semana perdemos um grande amigo, o pastor Levi, da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, por conta do Covid-19. Também aqui outras vidas faleceram, como nós estávamos orando pelo Dr. Cristiano, que também infelizmente veio a falecer. E são tantos outros lares que estão sofrendo. Nós queremos interceder pela ação de Deus e pelo consolo do Espírito Santo para essas famílias, né? São muitas famílias enlutadas, outras que estão angustiadas com os seus enfermos, e nós queremos colocá-los diante do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelos louvores e por Tua palavra. Agora nós queremos interceder em favor de famílias enlutadas que sofrem a dor da perda e da separação. Nós reconhecemos que não há palavras suficientes para confortá-las, mas o Teu Espírito pode, a paz de Cristo é capaz. E nós rogamos por essa paz que excede todo entendimento sobre esses corações e sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Essa imensa dor que paira na vida de muitas famílias, nós suplicamos uma intervenção do Senhor. Da mesma forma, por aquelas famílias que estão angustiadas com os seus enfermos, em nome de Jesus, ministra cura, Senhor. Nós te pedimos uma intervenção por essa tragédia que se abateu sobre o mundo, e vamos falar especificamente dessa tragédia que se abateu no nosso país e tem afetado muito a nossa cidade. Nós não temos o controle disso, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. Nós suplicamos por uma intervenção do Senhor. Por favor, Deus, nós pedimos isso. Oramos agradecidos por Teu cuidado. Oramos na dependência do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.